Fala, abduzidos! Sejam todos bem-vindos ao Insólito. Antes de qualquer coisa, aquele ritualzinho básico do engajamento, não é? Curte o vídeo, comenta, verifique sua inscrição aqui no canal, porque o titio YouTube vai lá e tira sua inscrição se você bobear. Então não dá bobeira, você gosta do nosso trabalho, dá essa moral e verifique que você está inscrito. E também considere entrar para o nosso clube de membros, pois ajuda demais nas nossas produções independentes. Hoje, mais um Além dos Fatos com a senhorita ou senhora Ana Franzini. Senhora, né? Oi, pessoal, um prazer estar aqui mais um dia no Além dos Fatos. Gente, hoje nós estamos... Nós dois, o que você achou da camiseta da Insider? Nossa, eu tô amando demais. Amei esse presente da Insider. Gostei amei conhecer. Dessa cor aí. Então, também achei que ficou ótima pra mim. E eu já tinha me apaixonado pelas roupas quando o Marcos começou a usar. Porque, né, eu sou uma mulher moderna que não passa roupa. Então, essa camiseta é super funcional, porque ela desamassa no corpo. Sim. Então, eu tô amando. A minha. As minhas já estão até andando sozinhas. Né? Eu quero uma de cada cor agora. Bora. Tem que falar pra Nicole. Falar uma coleção pra você aí. Então é isso, gente. Se vocês tiverem a fim de experimentar as peças da Insider, que são muito boas, vocês já sabem, né? A gente tá com uma parceria com a Insider já faz um tempinho aqui no canal, mas é que são boas mesmo, tá? A gente tem uma linha editorial aqui no nosso canal que a gente faz publi daquilo que a gente realmente gosta, acredita. Gosta, usa, né? E realmente as roupas são maravilhosas. E as femininas também, tem vários modelos lindos. Então, mulherada, fica de olho aí. E aproveita o desconto aqui do Insólito. É só usar o cupom Insólito12, escanear esse QR Code que tá aqui ou aqui, em algum lugar. Eu fico meio bugado que aqui é espelhado. Aqui? Vai ser aqui? Não, vai ser pra cima aqui, ó. Ah, tá. Mas só escanear que você consegue 12% de desconto em qualquer compra que você fizer lá na Insider, fechou? Mais um recadinho aqui pra vocês. Agora na primeira sexta-feira do mês de maio, vai estrear aqui no Insólito uma nova série que a gente tá produzindo com convidados especiais bem legais, autoridades aí jurídicas também da área da psicologia, que vão falar aqui pra gente sobre o tema Stalker, que apesar de ser um tema bem antigo, isso já acontece há muito tempo, não é? De conhecimento público, tem em filmes, tudo. A lei é recente até, né? De 2021, que tipifica o Stalker como um crime, né? Antes era enquadrado em outra tipificação criminal aí, que tava numa lei lá de 1940. Enfim, tá super legal a série. São 4 episódios que vão ao ar em cada sexta-feira aí das semanas do mês de maio, tá? Então estreia agora. Pros membros, só cortando. Sim. Já tem acesso antecipado. Sim, os membros já estão com acesso, inclusive lá com o episódio 2, que saiu primeiro, tá todo mundo com um toque, mas cadê um? Cadê um? Um tá em edição ainda, mas o 2 já tinha ficado pronto antes. Porque a gente vai dar dependência também dos convidados, né? Sim. Não, mas é que eu tô falando, essa é a vantagem de ser membro, né? Porque daí você tem acesso antecipado aos conteúdos. Sem dúvida. É muito bacana. Então fica aí o convite de novo, se puder, entra aí pro nosso clube de membros. Beleza? Último recadinho antes da gente começar a história de hoje. Quem gosta de história de terror, contos, relatos, tem algum relato real aí pra enviar? O Barãozinho da Sombra, Barão das Sombras, tá no ar novamente. Eu tô fazendo um esforço danado, gente, pra colocar um vídeo lá por semana. Mas já faz 3 semanas que eu tenho conseguido. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo, fica o convite aí, Barão da Sombra. Só digitar aí no YouTube, @Barão da Sombra, você vai achar o canal lá. Só relatos, narração off, assim, só com a minha voz. Então quem gosta, fica com o convite aí também. Belezinha? Encerramos agora os recados, tá? Pra quem ficou bravinho, um beijo. Não fica não. Qual é o caso que você trouxe pra nós aí hoje, Ana? Então hoje a gente vai falar sobre a Jessica Easterly, que é um caso americano bem surreal, assim, uma investigação realmente surreal. Nunca vi nada igual a essa investigação desse caso. Por quê? Pelo descaso da polícia, né, e, enfim, tudo que foi acontecendo, né, é bizarro, assim, uma coisa que só quem assistir até o final vai ver como foi complicada essa história da Jéssica. Muito bem, então vamos aos fatos, ou além deles. Vamos. A Jessica Easterly nasceu em 17 de agosto de 1976, no Mississippi. Ela era filha de Donna e Lloyd. E ela também tinha 2 irmãs, a Amanda e a Audrey. Ela foi uma criança muito amada. Toda a família dizia que ela trazia muita alegria para suas vidas. Ela tinha um sorriso enorme, era muito feliz, engraçada e tinha um ótimo senso de humor. Ela e suas irmãs foram criadas no Mississippi. E elas passavam muito tempo na casa dos avós.
Inclusive, a avó dela ensinou a cozinhar. A Jéssica teve uma infância muito boa, perto dos primos, da família, e ela sempre foi muito apoiada pelos pais e por toda a família também. Quando cresceu, a Jéssica se formou na Universidade do Sul do Alabama em fonoaudiologia e audiologia. Os amigos da Jéssica e a família disseram que mesmo depois de adulta, ela continuava otimista e animada, assim como ela era quando criança. Na sua juventude, os seus pais se separaram e a sua mãe se casou novamente com o Rick Schmidt. E a Jéssica sempre se deu muito bem com seu padrasto. Em 2010, em um cruzeiro, a Jéssica conheceu Justin Durning Jr. E segundo ela, foi amor à primeira vista. Assim que eles se olharam, depois disso nunca mais desgrudaram. E ela foi morar em Nova Orleans para ficar perto dele, logo depois que ela conheceu. Então ela saiu do Mississippi e foi lá morar perto do Justin. Em 2015, eles se casaram em uma cerimônia na praia. Tudo lindo, maravilhoso. Quando eles se conheceram? Se conheceram em 2010. Em 2015, eles se casaram. Fazia tempo já que eles estavam Isso, juntos. namoraram um tempinho. E aí eles foram morar nesse bairro em Lakeville, Nova Orleans, que fica no estado da Louisiana. Então já fazia um certo tempo que ela tinha saído do Mississippi, né, longe da família. Mas ainda assim ela se dava super bem com a família, sempre conversava com a família, com as irmãs e com as amigas dela. Esse contato sempre continuou próximo, mesmo morando em outro estado. O Justin, ele tinha uma filha, a Grace. E a Jéssica, desde o começo do relacionamento, se deu super bem com ela. A Grace amava também a Jéssica, inclusive considerava ela como uma mãe. Eu acho que, pelas minhas pesquisas, né, a Grace não tinha contato com a mãe biológica dela, então a Jéssica foi essa figura materna para ela, né? Ela tinha um carinho gigantesco por ela, inclusive a chamava de mãe também. E assim, a gente não sabe como que era o relacionamento da Jéssica com o Justin. A família dela achava ele esquisito. Sabe aquela pessoa que força muito pra ser legal, né? Pra ser muito amigão. Mas como a Jéssica nunca confidenciou nada a eles, nunca falou nada sobre o Justin pra família, a família até então achava que tava tudo bem. Mesmo porque eles namoraram 5 anos antes de casar. Sim, namoraram bastante e tal. E a gente não sabe, a Jéssica não tá aqui pra contar, né? Como que quando começou esse relacionamento meio estranho. Que foi o que ela confidenciou pra amiga dela, a Maria, né? Que nem tudo eram flores naquele relacionamento. Depois do casamento, Isso ela foi começou depois do casamento que ela começou a contar. Entendi. Isso. A Maria era uma amiga que ela já tinha mais de 20 anos. Aquela pessoa que sabe tudo da sua vida, sabe? Tá com você desde sempre. E a Maria tinha passado por uma situação de violência doméstica. Então, eu acho que quando a Jéssica começou a viver isso no próprio casamento, ela enxergou na Maria uma figura de confiança e uma pessoa que pudesse aconselhar ela ali. Então, ela começou a contar que ela sofria abusos psicológicos. Então, não eram violências físicas no começo, era um abuso psicológico. O Justin era muito controlador com ela, queria controlar ali toda a vida dela. Então, ela começou a contar isso pra Maria, mas ao mesmo tempo, ela não contava tudo. Porque, segundo a Maria, a Jéssica gostava do Justin, ela era apaixonada por ele e queria que aquele casamento desse certo. Então, assim, quando você começa a contar muito pra outra pessoa, né, os problemas, assim, as pessoas, né, vão ficando com raiva do seu marido, sua esposa, enfim, quando você vai contando as suas intimidades ali, né, se tá acontecendo um negócio desse. Então, assim, ela não queria desabafar 100%, mas ela falava algumas coisinhas pra ela e a Maria já começou a desconfiar realmente que ela tava passando por essa violência. Essa história de querer salvar é embaçada, né? É bem complicado, porque é uma coisa que não tem volta, né? Você vê que o negócio vai só aumentando e piorando cada vez mais. A Jéssica contou pra Maria que ela tomava vários remédios porque ela se tratava com fibromialgia, que é uma doença crônica que causa muita dor, e também pra depressão. Então ela tomava vários medicamentos ao mesmo tempo nessa época e ela ficava muito sonolenta. E quando ela tava sonolenta, o Justin fazia coisas com ela. Então ele abusava dela, né? Porque estupro acontece até em casamentos. É um tabu, né? Mas acontece. E ela contou isso pra Maria. E ela ficava presa naquela situação. Porque ela não conseguia sair. E ela não concordava com isso. Ela se sentia muito mal em estar ali naquela situação. Mas ela não conseguia sair desse ciclo, né? Apesar dela fazer o tratamento, tudo com medicação, ela precisava daquilo. Mas ao mesmo tempo aconteciam essas coisas com o próprio marido. A Audrey, uma das irmãs da Jéssica, já tinha deixado bem claro que ela não gostava do Justin. Então, ele cortou relações com a cunhada. Mas, mesmo assim, ele queria controlar tudo que a Jéssica conversava com ela. Então, as ligações tinham que ser no viva voz e ele tinha que ler também as mensagens que elas trocavam. Né? Enfim, o cara era extremamente controlador.
E aí tem uma situação em que um dos filhos da Maria iria participar de uma competição esportiva na cidade que a Jéssica morava. E eles tinham combinado de ficar na casa da Jéssica. O Justin, aparentemente, tinha concordado com tudo aquilo. Até que a Jéssica enviou uma mensagem para Maria. Eu vou colocar o print aqui para vocês na tela e eu vou ler a mensagem traduzida aqui que ela mandou para Maria no Facebook. Ei, preciso falar com você sobre este fim de semana. Estou escondida no banheiro agora para que o Justin não me ouça. Nós estamos brigando nos últimos 3 dias sobre tudo. Ele está ameaçando me expulsar e me colocar na prisão. Ele me bateu. É ruim. Ele me disse que vocês não podem vir ou será pior para mim. Lô, que é como ela chama Maria. Sinto muito. Sei que é de última hora, me sinto péssima, não sei o que fazer. Posso recomendar outro lugar que seja razoável, como um B no canal. Costumávamos ficar muito lá. Lô, estou com medo. Um B no canal, umas pessoas comentaram que pode ser um Airbnb, né? Que é o jeito que talvez eles escrevam, como fala? Abreviado. Porque ela fala, posso recomendar um B no canal. Então, assim, ela vai recomendar um outro lugar pra eles ficarem, porque na casa dela não dá pra ficar. Um B? Ah, tá. No canal deve ser um lugar, então. O canal deve ser o lugar lá no Nova Orleans, lá na cidade deles, né? Entendi. Então, a partir dessa mensagem, a gente consegue entender um pouco do que a Jéssica estava lidando, né? Ela parecia realmente estar muito assustada, com medo, e sabia que alguma coisa podia acontecer com ela. E depois também, a Maria disse que a Jéssica queria se separar. Só que tinha 2 motivos que faziam ela repensar isso. O primeiro era a Grace. Porque a Grace era filha do Justin. E ela tinha um amor muito grande por ela. Ela se tornou mãe. Foram muitos anos ali junto com ela, né? E ficou público por que a mãe da menina não criou ela? Não. Não Porque é uma nenhuma situação fonte. interessante de se saber, né? Por que esse cara aí não ficou com a mãe da menina? Mas também a mãe da menina nunca ter ido atrás, né? Pra ficar com ela. Não encontrei nenhuma fonte, mas sim, é devia estranho. ser Brooksshire também, não. Um cara abusador, assim, violento, ficar com a guarda, né, da filha. Mas esse era o maior medo dela, era se separar da Grace. Porque... Mas tem um monte de abusador violento aí que ninguém sabe, porque Sim. por causa do comportamento parecido com esse daí, né? Ah, eu Em quero público. salvar o casamento. Sabe, eu sei que deve ser muito difícil uma situação dessa, né? Uma pessoa que você tem uma história ali, 5 anos, daí você vê que a pessoa tá fazendo aquilo, deve dar um bug geral no cérebro mesmo. Mas... Sim. Eu acredito que o Justin, né, aliás, a maioria dos abusadores, em público, eles são outra pessoa. Certamente. São extremamente são educados. estimulados, né? Uhum. Então, a família percebia isso, né? Porque era uma coisa forçada. Mas, enfim, vamos continuar aqui com a história, né? E o segundo motivo... O primeiro era a Grace, a enteada, e o segundo motivo era financeiro. Ela não sabia se ela seria capaz de se sustentar sozinha. Pelas minhas pesquisas, a Jéssica recebia uma ajuda financeira do governo por conta da fibromialgia. Porque ela não conseguia trabalhar, enfim, por conta disso. Mas eu não sei se essa renda era suficiente para ela se sustentar ou se era só um complemento. Então, esse era um medo dela. E o Justin também deixava claro que se ela fosse embora, ela nunca mais poderia voltar. E também disse que ele usaria todos os seus recursos, porque, segundo ele tinha amigos nas operações especiais, no exército, usaria todos esses recursos para caçá-la e matá-la. Então, ele ameaçava ela com isso também. E o medo dela era, se ela fugisse, né, como que ela ia receber esse auxílio, já que era uma coisa rastreável? Se o Justin realmente tinha amigos no exército, ali autoridades, eles poderiam rastrear onde ela estava sacando esse auxílio financeiro. Nossa, é muita ingenuidade, sei lá, pelo amor de Deus. Não, é só uma pessoa fragilizada nesse ponto. Exato, aí acredita ela tinha em tudo depressão mesmo, também. mas... Meu Deus. O Sim. cara tava usando, assim, de uma arma tão baixa e ao mesmo tempo ele era tão FDP que ele sabia que ela ia acreditar nessa conversa pra boi dormir aí. Porque, convenhamos, né, gente? Como assim? Tem um amigo no governo, vai tirar o seu benefício. Isso não é assim que funciona, né? Exato, mas é o que você falou, uma pessoa extremamente fragilizada, com medo. E ele falava que ia rastrear tudo, todos os dados eletrônicos, telefônicos, telefone celular, qualquer coisa que ela tentasse usar, inclusive essa ajuda financeira, ele ia conseguir rastreá-la. Agora nós vamos para o dia 12 de agosto de 2019. A Maria olha para o celular dela e tem 3 chamadas perdidas da Jéssica. A Maria liga de volta e a Jéssica atende em pânico.
Diz que precisava de uma carona, que precisava sair de casa e que precisava ser naquela hora. O problema é que a Maria morava em outro estado e a casa dela ficava a 2 horas de distância dali da casa da Jéssica. E também a Maria tinha 3 filhos pequenos e não tinha ninguém para buscá-los na escola, não tinha com quem deixar as crianças. Ela conta, né, que ela ficou preocupada de levar as crianças junto com ela no carro e colocá-las em perigo, porque ela não sabia o que estava acontecendo e também não sabia do que o Justin era capaz. Então a Maria acalmou a Jéssica no telefone e prometeu para ela que iria na manhã seguinte. Mas, como a Jéssica estava muito nervosa e a Maria não sabia o que estava acontecendo, ela sugeriu que ela ligasse para a polícia. Porém, a Jéssica não ligou. O plano da Maria no dia seguinte era deixar os filhos na escola cedo e ir direto para a casa da Jéssica. Aí, né, quando ela estava fazendo isso, a Jéssica ligou e disse que estava no médico com a Grace. Que a Grace não estava se sentindo muito bem, né, a enteada dela. E que ela ia ver como ficava a situação assim que ela chegasse em casa. E depois ela comunicava a Maria para ver o que ela ia fazer. Então a última mensagem que ela mandou para Maria diz: "Ok, não sei o que vai acontecer quando eu chegar em casa." E naquela noite a Maria não teve mais notícias da Jéssica. Então na manhã seguinte a Maria começou a ligar para ela, mandar mensagem e ela não atendia e nem respondia. A Maria disse que não sabia o que fazer. Pensou que talvez o Justin estivesse com o telefone dela ou que ele estivesse por perto e ela não conseguia falar. Aí a Maria só vai ter uma resposta da Jéssica no dia 14 de agosto, às 9 da noite. Ela recebeu uma mensagem da conta da Jéssica pelo Facebook, mas não era a Jéssica que estava mandando, era o Justin. 2 dias depois. Isso. O Justin pergunta assim pra ela: "A Jess está com você? Eu e a Grace estamos muito preocupados." Então, a última vez que a Maria falou com a Jéssica foi no dia 12. Né? Vocês já conseguem imaginar o que aconteceu. Nesse momento, a Maria imediatamente entrou em pânico e começou a discutir com ele ali pelas mensagens, né? Eles trocam diversas mensagens. E ela fala: "Mas como assim? Ela tá desaparecida e você não entrou em contato com a polícia?" E ele fala que não, porque como ela é adulta, ele tem que esperar 24 horas do desaparecimento pra entrar em contato com a polícia. Tava super preocupado, né? É. E nesse momento, a Maria liga pra polícia, lá do Alabama mesmo, que ela mora em outro lugar. Enquanto ela vai lendo as mensagens, ela vai lendo pro policial, falando: "Olha, isso é verdade, né? A gente tem que realmente esperar 24 horas pra fazer relatar o desaparecimento." E o policial diz que não. Óbvio, porque pensa no histórico dela. Ela era uma pessoa que usava remédio pra depressão. Tinha aí já esses... É que o cara... O lobo não vai falar que invadiu o galinheiro, não. É, lógico. Raposa, aliás. Então, é meio que elementar isso, mas óbvio, né, que se fosse um desaparecimento, realmente, ele fosse uma pessoa decente, você acha que esperar 24 horas? Tem o menor então. cabimento, isso aí. Inclusive, ele chega a mandar uma foto pra ela no Facebook dizendo que ele foi até a polícia, mas obviamente que essa foto é falsa. Ele não foi até a polícia, ele nunca foi até a polícia, dizendo que ele tinha relatado o desaparecimento dela e tal. E aí começa uma discussão entre os dois ali, são diversas mensagens que eles trocam. O Justin começa a ameaçar a Maria, diz que foi ela que ajudou a Jéssica a fugir, diz que a Grace tá passando mal, tá vomitando, sem notícias da mãe. E a Maria responde que jamais ela faria isso com a Grace. Se ela soubesse onde a Jéssica estava, que ela estava bem, ela falaria isso, né? Pra ela ficar tranquila, pelo menos. Pra variar, tem uma criança no meio sofrendo pelas atitudes de uns adultos. Exato. Então, assim, isso já soou um alarme na cabeça da Maria. E ela ficou muito preocupada. E ela ligou pra polícia lá de Nova Orleans. E pediu pra polícia ir até a casa do Justin pra fazer uma verificação. E eles foram, né? Nesse mesmo dia e à noite, 2 policiais foram até a casa. E o Justin saiu muito estranho, começou a falar dos cachorros dele, um papo muito louco, assim, sabe? Até é gravado depois a conversa dos policiais dentro do carro, e eles acharam um cara muito estranho, mas ficou só nisso, só na conversa. Os policiais não pediram pra olhar a casa, não pediram pra ver o que estava acontecendo. Eu acredito que eles não possam, né, entrar sem um... Precisa de um mandado, mas... poder, assim... Numa boa, na conversa, né? A gente pode dar uma olhada aí e tal. Uhum. Quem não deve, não teme, não é? Mas eles não pediram, né? Porque Isso quando aí... chega na fase do mandado, porque o negócio já degringolou já, né? Aí o cara já tá meio que encurralado. Tipo, não, só vai entrar com mandado aqui. Putz, aí meio que uma confissão de culpa. Tanto quanto o fato dele não ter falado do desaparecimento da mulher assim que aconteceu. Esse lance de 24 horas aí, porra... Qualquer investigadorzinho de esquina aí consegue sacar que tem caroço no angu, né, meu? Uhum. Bem, pelo amor de Deus. Com certeza.
E nesse papo também esquisito dele, o Justin também ficou muito tempo falando sobre os amigos que ele tinha na delegacia, as autoridades, todo aquele papo que ele... Ixi, ele tava falando pra Marisa, hein? Não, pros policiais. Aff. E isso que eles acharam muito estranho também, sabe? Aquele negócio, eu tenho amigos lá, não sei o quê, conheço não sei o que lá. Ah, tá pra apaziguar, pra meio que dispersar pra dizer que ele era um cara legal, tinha amigos na polícia e tchau, tá tudo certo. Mas assim, os policiais não foram insistentes, eles escutaram só. Então, mas o cara devia ter falado pra ele, tudo bem, você tem amigo lá, por que você não avisou os caras então quando sua mulher sumiu? Exatamente, né? Faltou esse... Porque se você tem um amigo na polícia, você vai aproveitar disso pra ajudar a encontrar a esposa. Então, assim, cada vez o Justin fica mais suspeito, né? Em toda essa história. Não, o papo dele é muito incriminador, não sei como é que fala. Porque, tipo, minha filha tá passando mal, que tá vomitando porque a mãe sumiu. Caramba, então por que você tá esperando todo esse tempo aí pra avisar a polícia que ela sumiu, né? Então, no dia 17, a Jéssica faria 43 anos, seria aniversário dela. E nada dela, sem nenhuma notícia ainda. A família tava extremamente arrasada, os amigos. E sem notícia, a polícia não fazia nada, sem procurar ela. Tudo como se nada tivesse acontecido. Então, no dia 22, 10 dias depois, né, da última vez que a Maria falou com ela, a família decide ir até Nova Orleans pra ver se encontra alguma coisa. E assim, a gente sabe que era uma relação muito tensa entre o Justin e a família da Jéssica, né? Como eu mencionei, a Audrey, que era a irmã dela, tinha cortado relações com o cunhado. Então, assim, eles não se falavam. Então, era uma coisa esquisita ali. Só a Jéssica que não via que o cara era um escroto. Ela via, né? Tanto que ela queria sair, mas ela tinha esses... Infelizmente demorou pra ver, né? Demorou pra pedir ajuda. Talvez se ela tivesse pedido ajuda da família, né, antes, ela teria conseguido escapar. Então, no dia 22, a família vai, a Audrey, a Amanda, a irmã e mais um primo. Eles vão até o bairro ali de Lakeville pra ver se encontra alguma coisa, alguma pista de onde a Jéssica pode estar. Então, eles decidem dar uma volta de carro pelo bairro. E a 2 quarteirões da casa da Jéssica, eles sentem um cheiro de um corpo em decomposição. Cheiro de cadáver. E aí eles descem e começam a olhar num parque. E aí a Audrey, a irmã dela, encontra a Jéssica numa área aberta, num parque, sem estar enterrada, nada. Simplesmente o corpo dela jogado ali em um estado super avançado de decomposição. Nesse momento, a Audrey liga pra polícia, né? E é muito triste, assim. Nossa, eu não consigo imaginar o que foi pra Audrey ter encontrado ali a irmã. E assim, a polícia... pelo jeito, nunca fez nada, porque o corpo tava a 2 quarteirões da casa, ninguém nunca tinha visto, tava descoberto numa área sem árvores. Mas como assim? Num bairro, assim? Bairro. Nossa, mas é completamente surreal, não tem outra palavra pra dizer. Ele pode ter sido deixado lá naquele dia, né? Tá. Ou ele... sei lá, podia estar lá, porque ele tava muito decomposto. Ele tava 10 dias apenas ali, mas não, a perícia não mostrou se ele tava ali já desde a morte ou se foi só colocado ali? A perícia foi uma vergonha, uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida, essa perícia. Mas então capaz que o cara conhecia alguém lá mesmo. Não sabemos, pode ser que sim. Pode ser que sim, porque foi assim um negócio porquíssimo. Nossa, foi... Enfim, foi bizarro, mas, né, o corpo tava muito decomposto, porque, segundo o legista, ele tava no sol. Então, ele poderia estar em outro lugar e depois ter sido deixado ali. Mas isso seria, obviamente, e facilmente visto pela perícia, né? Porra, sabe se o corpo tá ali há, tipo, 1 semana, 2 semanas, ou se ele acabou de ser deixado ali, independente do estado de decomposição dele, entendeu? Sim. Isso é muito fácil. Nossa, se a perícia não conseguiu verificar isso, é porque realmente foi uma negligência, assim, medonha. Foi muita negligência. E me dá a sensação que realmente ele foi deixado ali depois, porque não é possível que um corpo fica num bairro, num lugar descampado ali, e ninguém vê, ninguém sente. Pode até ser que estivesse num lugar que não tinha muita gente passando ali, né? Porque esses bairros, quando a gente vê nos Estados Unidos, tem uns bairros que você não vê ninguém nunca na rua, né? Mais vazio, né? Mas... de repente sentiram o cheiro e acharam que era um bicho, né? Pode ser. Então o legista chega até o local e eles levam o corpo dela para necropsia. Neste momento, mesmo a família reconhecendo o corpo da Jéssica ali, a polícia diz que só pode fazer a necropsia com a confirmação do DNA, depois que foi confirmado que era a Jéssica mesmo. Porque o corpo estava muito decomposto, porque tinha ficado no sol ali por mais de 10 dias. E pelo que eu entendi, né, em Nova Orleans era verão e faz muito calor nessa época.
Então eles começaram uma investigação e conversaram com o Justin. E ele contou diversas versões diferentes sobre o dia que ela desapareceu. Mas ainda assim, a família queria ouvir o lado dele, né? Eles ligaram diversas vezes e o Justin simplesmente não atendia o telefone. Então a família estava tentando entender o que tinha acontecido ali, né? Como que o corpo tinha ido parar lá, por que a polícia não tinha vasculhado a área, ninguém tinha visto, né? Então a família conversou com os vizinhos e eles descobriram que nenhuma patrulha tinha passado por lá. Então fazia 10 dias já que a Jéssica tinha desaparecido e nenhum policial nunca tinha vasculhado a área ali ao redor. E aí, voltando para a necropsia, a polícia pediu as amostras de DNA da mãe da Jéssica, né, para reconhecer se aquele corpo era realmente da Jéssica. Óbvio que prontamente ela forneceu, mas um mês se passou e eles não tinham retorno nenhum sobre o resultado da necropsia. Então a família entrou em contato com a polícia e eles foram informados que essa amostra de DNA da mãe da Jéssica foi perdida, que no momento que eles receberam foi colocada em cima de uma mesa da delegacia e ela nunca tinha chegado a lugar nenhum, ficou ali e se perdeu. Então, a gente consegue ver o descaso desde o começo, né, desse caso, desde o primeiro relato do desaparecimento, e em cada coisa que foi acontecendo, a gente consegue perceber como foi largado, né, e realmente, cada vez mais parece que o Justin conhecia alguém importante ali que pudesse ajudar ele. Nossa, cara, é extremamente mórbida a situação, porque... Muito. Como assim, velho? Então a família só descobriu isso porque eles ficaram em cima da polícia. Senão a polícia nunca teria informado a eles que a amostra tinha sido perdida, né? Só porque a família entrou em contato, eles informaram. E aí a mãe da Jéssica foi lá, forneceu uma nova amostra de DNA. E só no dia 8 de novembro, o legista confirma que aquele corpo era da Jéssica. Então ela foi encontrada no dia 22 de agosto. Todo esse tempo ela ficou no necrotério. Só no dia 8 foi confirmado, né, que aquele corpo era dela. Então, assim, muito absurdo. Tudo isso para começar a necropsia. Então, ele fez, e aí demorou 2 meses para sair. Mais 2 meses para sair esse resultado. Que foi só no dia 15 de janeiro de 2020. E vocês não imaginam qual foi a causa da morte que veio no relatório. Indeterminada. Beleza, a família recebeu isso como uma bomba. Mas, a partir daquele momento, eles poderiam pegar o corpo da Jéssica para enterrar tal, né? Mas, como ela era casada, ele só poderia ser entregue para o Justin. E o Justin estava lidando com tudo isso de outro jeito. A família não conseguia contato com ele. E como ele era o marido, só ele podia retirar o corpo da Jéssica lá do necrotério. Nossa, que situação angustiante pra família, Muito né? difícil. A família que tava sempre desconfiada do cara. E aí Exatamente. acontece isso, a mulher é achada como se fosse um saco de lixo jogado ali. A polícia tratando como se realmente fosse um saco de lixo, né? Uhum. E aí agora eles não conseguem nem fazer um sepultamento decente pra moça porque precisa entregar o corpo pro cara. Pro marido. E o Justin, Eu falei que é mórbido, né? mórbido, total. O Justin estava lidando de outra maneira, porque ele ia em bares, bebia. Inclusive, ele ficou detido uma noite em um bar, porque ele assediou uma mulher que estava lá no bar também, que se chamava Jéssica, e começou a falar para ela que era o nome da esposa dele também, que a esposa tinha cometido suicídio, e começou a pedir para a mulher tirar a roupa. Enfim, o pessoal do bar chamou a polícia e ele ficou detido ali por 24 horas por conta dessa atitude dele. E ao mesmo tempo, né, que tudo isso acontecia, o Justin fazendo essas cagadas, o padrasto da Jéssica estava fazendo de tudo que ele podia, né, para que o corpo fosse liberado para a família e também para ele saber o andamento das investigações. Porém, ele descobriu uma conversa com o departamento de polícia que o caso da Jéssica tinha sido arquivado. Ou seja, eles não conseguiam retirar o corpo dela. Um caso desse, né, totalmente assim, obscuro, sem saber o que tinha acontecido e super recente, tinha sido arquivado. Então, tudo isso caiu como uma bomba para a família, né? A polícia alegou que, como não tinha nenhuma pista, nenhuma evidência, eles simplesmente arquivaram o caso. Então, soa tudo muito estranho nesse caso, né? Porque como que a polícia faz isso com uma família e com um caso tão recente que tá sem respostas ainda? Porque se a causa da morte foi indeterminada, eles não conseguiram investigar a casa do Justin... tudo prova circunstancial, né? Precisaria ter uma acusação aí muito... com muita vontade pra condenar o cara, entendeu? Precisaria pegar um promotor de justiça aí bem sangue nos olhos pra conseguir provar que foi o cara que fez tudo isso. Porque
Tinha nada, não tem uma prova material ali de que era ele o autor, né? Não tinha, Apesar de muitas provas circunstanciais. Sim. Circunstanciais entre aspas, né? Se você for analisar tudo que... As próprias mensagens que a Jéssica tinha enviado pra Maria, sim. lá pra amiga e tal. Uhum. É bem comprometedora, né, pro cara. Uhum. Sim. E aí a família não teve acesso a esse relatório logo de cara da necropsia. Eles foram ter só no final do mês, né? A causa da morte foi determinada no dia 15 de janeiro. Mas aí eles foram ter acesso a esse relatório só no final de janeiro. E aí o que estava escrito lá chocou ainda mais eles. Porque eles descobriram que a Jéssica teve uma costela quebrada. Isso foi alegado que foi no transporte do corpo até a delegacia. Nossa, vai ficando cada vez mais esquisito mesmo. Ela tinha uma lesão no nariz, uma fratura na mandíbula, uma lesão em uma vértebra, que é a vértebra C4. Ou seja... Isso daí foi causado no transporte? Não, só a costela quebrada, segundo eles. Essa vértebra, né, é um tipo gravíssimo de lesão, né, que pode causar a morte. Nossa, mas como que deu causa indeterminada, então? Quem que é esse perito aí, meu Deus? Porque foi uma série de erros ali. E, enfim, é um tipo super grave de lesão medular. Essa vértebra tem nervos que correm no diafragma e controlam a respiração. Então, se uma pessoa sobreviver com essa vértebra quebrada, teria que respirar por equipamentos, né? Seria uma respiração mecânica. E as pessoas geralmente sofrem essa lesão em acidentes de carro, mas ela também pode acontecer em estrangulamento. Então, muito me estranha realmente a causa da morte não ser alguma coisa disso aí, né? De estrangulamento, um acidente realmente, sei lá. Veio Acidente, como indeterminada. Se bem que tem a costela quebrada, tem tudo, mas... Não consigo acreditar nessa hipótese aí, porque apareceriam outras evidências, né? Sim, Tudo indica que foi realmente um espancamento ali pra ter quebrado a costela e tal, depois ter essa vértebra aí praticamente estilhaçada, né? Então, certamente foi ação humana. Mas nunca foi encarado pela polícia como um crime. E na parte... Bem estranho. Talvez esse cara realmente conhecesse alguém, velho. Porque é o único caminho que eu consigo enxergar. Mas isso daí nunca chamou atenção, assim, de órgãos maiores nos Estados Unidos pra ter uma investigação séria sobre todo mundo que estava envolvido nessa investigação? Exatamente. É o que a família luta. É pra chamar a atenção das autoridades. Ah, tá. Então eles estão na luta ainda pra isso. Ainda estão lutando. Porque realmente, né? Nossa. Isso é um negócio que causa indignação mesmo, porque... Foi tratado com desdém desde o início. E a partir do momento que começou a sair os resultados oficiais aí dos exames, deixou de ser desdém pra ser deboche, né? Porque deboche, não tem outra palavra. Causa da morte indeterminada. Investigação do caso arquivada. Como assim? Pois é. O caso foi em agosto, em janeiro já estava arquivado, sem nenhuma resposta. Mas... O que mais aí? Tem outras novidades? Tem. Voltando à parte da necropsia, né, no relatório toxicológico, eles não conseguiram fazer muitos testes por causa do estado de decomposição do corpo, né, e pela demora. Mas eles conseguiram testar um tecido do fígado e tinha vestígios de metanfetamina e bupropiona, que, segundo a gente pesquisou, é o medicamento que ela tomava, né, a bupropiona, para fibromialgia. Mas tinha também metanfetamina. Então, assim, tem muita especulação sobre o que ela poderia estar tomando, se ela estava tomando muitos medicamentos ao mesmo tempo naquela época, né? A gente não sabe e também, obviamente, que não foi investigado, né? Sobre o que ela tomava, os medicamentos que ela tomava na época que ela morreu. Cogitou-se, então, a possibilidade de realmente ser uma morte auto-infligida. Sim. Mas esses machucados aí, né? Faz sentido. Se ela não tivesse nenhum ferimento, poderia até ser uma linha de defesa sólida pro cara. Mas, cara... A notícia se espalhou pela área onde a Jéssica morava, em Lakeville, que poderia haver um assassino à solta e que alguém poderia ter atacado a Jéssica aleatoriamente. Então as pessoas ficaram realmente assustadas. A vizinhança estava muito chateada com isso e preocupados também. Depois de um tempo, um vizinho encontrou mais evidências que a polícia não percebeu. Eles encontraram um cobertor e a carteira de identidade da Jéssica. Então, nesse momento, eles ligaram para a Audrey, a irmã da Jéssica, e ela chamou a polícia e pediu que eles fossem até a casa desses vizinhos para conversar e também coletar as evidências. Uma semana depois, a Audrey ligou de volta para o vizinho e descobriu que a polícia nunca tinha aparecido. Então, ficou cada vez mais claro para a família que a polícia simplesmente não fez uma investigação completa. Eles perderam evidências
E era assim, quase como se eles estivessem sabotando todo o caso. Em 14 de abril de 2020, a Audrey decidiu entrar com uma ação, né, uma queixa formal, porque eles sentiram que não estavam investigando a morte da Jéssica. Ela tentou ligar diversas vezes para obter uma atualização sobre a sua reclamação, mas nunca tinha nenhum retorno. Ela nunca conseguia falar com ninguém. Então, finalmente, no dia 6 de agosto, o Departamento de Integridade Pública confirmou que tinha iniciado uma investigação sobre o tratamento do Departamento de Polícia de Nova Orleans no caso da Jéssica. E assim, é simplesmente inacreditável. Mas o vizinho que encontrou aquelas evidências, né, ele só foi contatado pela polícia no dia 1º de setembro. Ou seja, 170 dias após receber a ligação da Audrey. Enquanto tudo isso acontecia, a Jéssica continuava no necrotério. Seu amado marido nunca reivindicou seu corpo. A família dela estava desesperadamente tentando entrar em contato com ele há meses e ele não respondia. Então, no final de outubro de 2020, alguém jogou fora uma cabeceira e um colchão em frente à casa da Jéssica. Era a cama dela que estava ali. E, surpreendentemente, a polícia coletou esses itens para uma análise. Para um milagre, assim, né? Alguém denunciou ali que estava ali, eles foram até lá e coletaram. Mas, como a gente sabe, para esse pessoal aí, os testes de DNA demoram muito, né? Então, a família já estava até meio que aceitando que iria demorar. E foi assim, na véspera de Natal, a Jéssica continuava no necrotério em 2020. Lembrem que ela foi encontrada no dia 22 de agosto de 2019. Nossa. Na véspera de Natal de 2020, o corpo dela continuava no necrotério. Já estava lá há mais de 490 dias. Então, nesse momento, né, a família já se sentia de mãos atadas. Eles não tinham mais a quem recorrer. Meu Deus. E assim, agora mudando um pouquinho de assunto, né, eu preciso entrar num ponto polêmico aqui da história da Jéssica e do Justin, que era a forma de trabalho deles, né? Como eu sei que às vezes as pessoas podem pesquisar, eu tenho que falar sobre isso, que eles estavam num ramo ali de entretenimento adulto. Eles faziam vídeos caseiros em casa e vestiam certos personagens. A Jéssica era a Vivi e o Justin era o Lance. Lembrando, pessoal, muito importante dizer isso, que tudo que a gente fala aqui é baseado em notícias, e nesse caso aqui, sobretudo, em um vídeo que a Ana viu, que é da Kendall Ray. E tem muitas informações. Isso. A Audrey, que é a irmã da Jéssica, entrou em contato com a Kendall e passou diversas informações lá. Então, assim, tá sendo a maior fonte de informações pra gente, né, esse vídeo. São fontes públicas, né, as matérias que saem, e sobretudo nesse vídeo aí que tem as informações dessa irmã da família. Nesse vídeo, né? E também no site que a Audrey criou, que eu ia falar depois pra vocês aqui, que é o Justice for Jessica. Então lá tem toda a linha do tempo do que aconteceu. Ah, legal. Então eu peguei muitas informações lá também, que foi a própria Audrey que colocou. Só pra deixar claro, porque vai entrar agora um assunto ainda... Você vê que esse caso ele é bem complexo e tem aí esse ponto aí que... E aí, assim, o Justin, mesmo depois da morte da Jéssica, ele continuou postando vídeos que eles tinham lá, sabe? Que eles tinham gravado antes da morte. E ele não tinha anunciado pros fãs ainda, porque, pelo que eu vi, eles tinham uma certa quantidade de pessoas ali que acompanhavam a Vivi e o Lance, né? Então, ele continuou postando vídeos e foi só comunicar a morte da Vivi em novembro de 2019. Então, ali foram alguns meses que ele continuou postando conteúdo que ele já tinha gravado. E assim, a Jéssica, pelo que a gente consegue ver, ela tinha vergonha disso que ela fazia e tinha muito medo que a família dela descobrisse, né? A família não sabia disso, a família foi descobrir isso depois. Mas o Justin, a gente vê, assim, pelos relatos, que ele era um cara extremamente convincente e controlador, né? Porque ele fala umas coisas meio surreais, assim, como, por exemplo... Manipulador, né? Manipulador. Que ele colocava um VPN na região que a família dela, os amigos moravam, que eles não conseguiriam acessar esses vídeos. Ou seja, nada a ver, né? Uma coisa assim, que não tem como, mas... Não sei se isso pode acontecer. Ele usufruía disso, né? Pra convencer a Jéssica a gravar os vídeos. Porque ela realmente não queria que ninguém da família soubesse, nem os amigos. Então esse trabalho aí deles, muito provavelmente também a Jéssica fazia... Porque tava meio que hipnotizada pelo cara. Só quem tá dentro de um relacionamento abusivo, assim, né? Fragilizado, enfim. Ela tinha depressão. Então, são muitos fatores. Não, né? Eu não tenho a menor dúvida que ele se aproveitava muito da condição
de fragilidade emocional dela. Enfim, tô falando aqui no sentido de lamentar mesmo que ela não tenha saído fora disso aí antes, né? E Tinha também... alguns pontos de ancoragem na cabeça dela que dá pra entender, né? Tipo, Sim. a filha, que ela gostava da menina, esse lance aí de querer salvar o casamento. Aí se submetia a esse trabalho aí, né? Pra, sei lá, pra agradar o cara, ou... Por que não? Ela também podia estar gostando de fazer isso aí, sabe? Tem como saber. E o que isso aí tem de relação com o caso, assim, direta? Então, tem a ver que é um comportamento muito estranho dele, né? Porque ele não comunica os fãs, né? Os seguidores que ela morreu, continua postando vídeos dela, como se ela ainda estivesse viva. E em dezembro... Mas eram codinomes, né? Então, o Lance e a Vivi. Eles não tinham como saber, né, os fãs. Sim, entendi. E em dezembro de 2019, ele tem a pachorra de criar 2 vaquinhas online pra pedir dinheiro pro funeral da tão amada esposa dele. E ele cria no nome do Justin mesmo, com a Jéssica, e no outro, a vaquinha ele cria no nome do Lance com a Vivi. E ainda ele promete nessa vaquinha do Lance com a Vivi que para as pessoas que doarem dinheiro, ele vai mandar lingeries, vídeos inéditos e fotos que ele tinha dela. Nossa. Bom, mas felizmente ele conseguiu apenas $140 antes dessa vaquinha ser fechada. Realmente o cara aí, o jeito vazio, né? Oco de sentimentos, porque fazer isso depois da morte da mulher, inclusive queria saber como que ele se posicionou publicamente em relação à descoberta de que aquele corpo lá em decomposição foi tratado como se fosse um monte de lixo, era da esposa dele, da mulher que cuidava bem supostamente da filhinha dele, e que a filhinha tava sofrendo muito porque a mãe tinha sumido. Como é que esse cara se posicionou publicamente? Ele fez uma postagem nas redes sociais dele alguns dias depois que o corpo foi encontrado, dizendo que ele estava muito triste porque a esposa tinha tirado a própria vida, mas que ele estava pronto para seguir em frente com tudo isso. Então, assim... Mais uma característica de ser oco, né? Bem estranho. Narcisista, só se preocupa com ele. Quando ele tem outra pessoa do lado dele, ele é manipulador, para ele conseguir o que ele quer. Quando a pessoa para de ter função nas coisas que ele maquina na cabeça, ele deixa o seu lado narcisista falar mais alto e meio que empurra pra lá. Descartável, né? É a sensação que eu tenho, tá? Se vocês discordam, deixa nos comentários mesmo. Acho que difícil, né? Alguém discordar que o cara é manipulador, narcisista. Não sei se tem algum diagnóstico dele, algum exame que ele fez pra... Não, porque ele nunca foi considerado culpado. Nunca foi considerado um culpado, suspeito. Não, nem suspeito, né? Isso. Mas eu confesso que eu tô curioso, né? Se esse caso aí der andamento, se a família conseguir, né, fazer pressão aí nas autoridades para que uma investigação séria aconteça, porque o que aconteceu até agora foi um pastelão, né? Uma comédia mórbida, como falei anteriormente. Tomara, né, que a família consiga pressionar, que seja realmente feita uma investigação decente, e aí a gente vai ter um exame dele para saber se ele é ou não... Precisa tomar cuidado, né? Porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, assim, aos olhos da justiça, o Justin é inocente, ele nunca foi investigado. Mas a família ficou muito em cima disso, né? E eles descobriram que o Justin já tinha sido preso no passado por agressão, porte de arma ilegal, violação de liberdade condicional e violência doméstica. Então a família foi atrás, né, das ex-esposas dele, conseguiram contato e contaram pra ele tudo o que tinha acontecido. E elas falaram que era tudo mentira isso, que ele tinha amigos no exército, que ele tinha contato com autoridades. Então, isso foi segundo as palavras dessas ex-esposas, que tinham acusado ele de violência doméstica, enfim, tudo isso. Então não faz sentido achar que ele realmente tinha amigo dentro da polícia, né? Foi só uma investigação porca mesmo. Foi só, as ameaças dele também. Ele usava disso aí, né, pra ameaçar a Jéssica. Entendido. E mesmo, né, com tudo isso, como a gente falou, ele nunca foi considerado um suspeito. E na época dos fatos, o pai dele morava junto na casa. A polícia nunca conversou com o pai dele. A casa nunca foi feita nenhuma perícia, nunca foi nem revistada, nem mesmo o carro para dele. de aparecer surpresinhas nessa história aí. O pai do Justin morava junto com o casal? Morava junto com eles ali na casa. E ele nunca nem foi mencionado, nada. Nunca os policiais conversaram com ele. E pra mim o mais estranho é o carro dele nunca ter sido revistado, nem a casa. Porque a Jéssica, a última vez que ela entrou em contato foi no dia 12. Mas só no dia 14 que ele foi falar do sumiço dela, né? Então, quando ela morreu? No dia 12, no dia 14. Ela ficou presa em casa esse tempo.
São algumas suposições que a Maria fez em uma entrevista, né? Ela falou que imaginava que talvez a Jéssica tivesse ali presa em casa do dia 12 até o dia 14, mas a gente nunca vai saber. Em fevereiro de 2021, o corpo da Jéssica foi finalmente liberado para sua família. O corpo ficou lá no necrotério por 530 dias. No dia 16 de fevereiro de 2021, a família fez um enterro para finalmente poder se despedir da Jéssica. A família prometeu que não vai parar de lutar até conseguir a justiça que a Jéssica merece. Eles criaram um site chamado Justice for Jessica e lá tem toda a linha do tempo e toda a história da Jéssica. Eles também criaram uma petição pedindo a ajuda da prefeita de Nova Orleans para que ela coloque a Polícia Estadual da Louisiana para investigar o caso da Jéssica. Então, se vocês quiserem de alguma forma ajudar esse caso não ser esquecido, para a Jéssica ter a justiça que ela merece, a gente vai deixar o link dessa petição aqui no comentário fixado. Então, por favor, assinem a petição e ajudem para que essa família encontre a justiça. É isso, pessoal. Eu acho que não custa, né? Entrar aí, deixar a sua assinatura nessa petição aí, porque você vê, os casos, eles alcançam muitas pessoas, né? Os canais de true crime e tal. É bacana, né? Saber que pessoas de outro país acabam tomando ciência aí do que tudo que aconteceu com a Jéssica. Acho que vai ser um apoio legal para a família dela aí, porque um caso assim angustiante, né? Total. Você fica meio sem palavras, sem saber o que fazer, porque é tudo tão esquisito, tão desleixado no ponto de vista da investigação. O cara, como você falou, não é nem suspeito. Então, a gente não pode falar nada também, mas... né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, porque... enfim, tem que tomar muito cuidado mesmo com o que fala. Acho que eu tenho que até ver se eu falei alguma coisa a mais aí na edição depois, porque já viu, né? Mas é bom saber que de alguma forma a gente pode ajudar também. Então, por favor, assinem a petição e ajudem a família da Jéssica. É isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, um comentário aí pra gente. E se você assistiu até aqui, marca a gente lá no Instagram, posta, marca a gente que você viu esse caso hoje. Isso. Na descrição aí tem o link da Insider pra quem quiser experimentar. Usa o cupom aí do Insólito que vai ajudar a gente também, fechou? É isso. Um beijo do Ruivo. Um beijo da Loira. Até o próximo episódio.